O livro A Arte da Sedução é um dos melhores quando se trata de entender o que funciona ou o que não funciona na mente das pessoas, principalmente quando o assunto é sedução amorosa, certo? Mas ele não se limita só a isso. Por exemplo, você pode aprender não só sedução amorosa, como também sedução política e social. Logo, para quem principalmente lê o livro, fica sempre uma dúvida. Nossa, como é que eu uso tudo isso na prática? Como é que eu aplico a técnica XYZ na prática? Principalmente porque você que lê o livro, você quer de fato aprender tudo que o Robert Greene ensinou. Você vê valor no Robert Greene, na obra dele por si só, mas você não vê como é que você consegue aplicar isso. Portanto, no vídeo de hoje eu trouxe para você a série Bridgerton, principalmente dois personagens específicos da primeira temporada, pra gente fazer uma análise juntos aqui, eu e você, do porquê que esse case de sedução ele funciona, não só no mundo ficcional de Bridgerton, como também na vida real. E a gente vai pegar os principais elementos ali para caso você já tenha ou não assistido a série. Se você não assistiu, eu recomendo para estudar o Robert Greene. Caso você não tenha entendido a série no geral relacionando com o livro, você já vai conseguir ter essa noção clara. E não só isso, você vai conseguir melhorar, entender ainda mais o que você entendeu no livro do Robert Greene, com exemplos práticos, correto? Então, fique comigo até o final aqui, que você vai entender o porquê que essa segunda temporada de Bridgerton, quando o casal Kate e o Anthony, eles se relacionam, por que eles conseguem passar por todos aqueles perrengues, por que acontece tudo aquilo e ainda podemos dizer que aquilo é uma sedução, podemos dizer que eles são realmente apaixonados um pelo outro. Então fique comigo até o final desse vídeo. Tô fazendo um modelinho diferente aqui, espero que vocês gostem. Então, primeiramente, bem-vindos a Orbucks. Orbucks basicamente é um canal que você vai ver tudo sobre livros técnicos. Então, livro de autoajuda, livro de finanças, livro de relacionamento, iguais esse que a gente vai ver hoje, relacionamento entre pessoas. Todos os livros técnicos que ninguém tem paciência de ler, aqui na Orbucks vai ter, combinado? Livro de finanças, não importa. Eu sempre vou pegar um livro que eu vou ler, e vou tentar não só resumir ele, trazer as lições, como também correlacionar com a vida real, trazer elementos de fora para complementar a leitura do livro, principalmente livros como o que vocês vão ver hoje, do Robert Greene. Para vocês não ficarem limitados apenas ao conhecimento de dentro do livro, vocês também vão conseguir aplicar o conhecimento por fora, como que a gente vai fazer hoje. Então, e outro detalhe importantíssimo que eu vou dizer aqui pra vocês. Beleza, tô falando de um livro de sedução? Tô. O livro se resume apenas à sedução amorosa? Não. Porém, eu que vos falo aqui com vocês, eu não sou sedutor. Se vocês querem dicas de sedução, vai falar com o Robert Greene ou vai procurar outra pessoa em algum outro canal aqui do YouTube que realmente quer te ensinar isso. Eu quero apenas pegar o livro que eu li e dividir com vocês as experiências que eu tive, certo? Então não me veja como autoridade em sedução aqui, eu sofro igual vocês, combinado? Então o livro aqui é só uma forma da gente, sofrer menos, pelo menos em relação a convencer outras pessoas, seduzir no geral, fazer outras pessoas gostarem da gente. Então aqui eu só tô trazendo esse livro, tô aprimorando, tô aprofundando nos aprendizados do livro pra gente entender mais sobre o livro, correto? Então, eu não tô aqui pregando a ideia de que eu sou o melhor sedutor do mundo, tampouco eu quero dizer que você deva simplesmente só me ouvir e acabou. Não, continue estudando, principalmente se você quer saber mais de sedução, leia o livro ou procure outros canais, combinado? É um disclaimer importantíssimo aqui pra mim, deixar isso claro pra vocês. Então, vamos lá. E antes de mais nada, né? Queria saber realmente o que vocês acharam desse formato de vídeo. Por que eu tô fazendo? Se você já acompanha o Orbucks aqui já há mais um tempinho, vocês já devem ter percebido que eu costumo trazer edição de vídeo com mais qualidade. Eu tento trazer mais qualidade na edição de vídeo. Porém, acaba que os meus editores eles não conseguem entregar na velocidade que eu gostaria. O que acaba atrasando não só a postagem, como também faz com que eu acabe procrastinando na produção de vídeos. Não é o que eu quero, principalmente porque... pelo menos na linha editorial minha aqui da Arte da Sedução do Robert Greene, eu tenho muito vídeo que eu posso estar fazendo aqui pra vocês, porém eu acabo ficando um pouco preso com essa preocupação da qualidade. Então esse formatinho aqui que eu tô usando o software pra gente fazer tipo uns slides, eu acredito que ele vai servir bem, principalmente pra eu não deixar o canal muito parado. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato, o que eu posso melhorar ou não, se ele realmente é muito ruim, se vocês preferem vídeo editado, eu dou um jeito. Mas a princípio, eu vou fazer bastante vídeo nesse formato aqui, pra buscar mais a recorrência, pra postar mais vídeo aqui pra vocês, combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é o resumo. O que seria Bridgerton? Basicamente, Bridgerton ela é uma série da Netflix, que ela basicamente vai resumir ali a sociedade de Londres do século XIX.
Então, muitos elementos, como por exemplo, os casamentos, a vida da aristocracia, né, do pessoal que era rico e também tinha uma correlação política ali muito forte, família política, né, no caso, todos os membros da aristocracia daquela época, eles tinham, assim como a gente, normal, pessoas da plebe, né, que a gente chama, os plebeus são o povo ali, o povo normal, o povão, a massa. Assim como o povão, a aristocracia, que era a alta sociedade ali, os ricos, os políticos, eles também tinham casos amorosos. Você pode ver isso, por exemplo, se você consumir histórias mais relacionadas à antiguidade, por exemplo, o próprio século XIX, XVIII. Você vai ver que mesmo ali no contexto de monarquia, contexto histórico assim de monarcas, governantes do passado, você vai perceber que eles também tinham casos amorosos e eram tão promíscuos quanto a população no geral. Até porque, naturalmente, eles tinham poder, dinheiro e dentre as pessoas de uma sociedade, eles, querendo ou não, principalmente que a gente vai ver aqui em Bridgerton, a gente vai ver que apesar dessa sociedade ser bem rígida nos valores, quando a gente tá falando da aristocracia, o pessoal que tem poder político, etc., para eles conseguem, por exemplo, fugir da norma do casamento, por exemplo. Eles conseguem acabar entrando em relações mais superficiais sem serem julgados, ou pelo menos sem serem descobertos. Portanto, aqui começam a surgir alguns cases de sedução muito interessantes que a gente vai perceber, através desse contexto histórico que Bridgerton tenta trazer, claro, com a sua liberdade poética, de mudar ali os fatos, a gente vai ver como que a sociedade do passado lidava com contextos, por exemplo, do casamento. Então, basicamente, Bridgerton é isso. A gente vai ver um resumo ali do século XIX, monarca, como que eles se relacionavam. E basicamente a trama, ela tá em torno de uma família, a família Bridgerton. Que é basicamente ali acho que se eu não me engano são 5 membros, que basicamente são constituídos de homens e mulheres. As mulheres, nessa sociedade, assim que elas completam ali os 15 anos, elas são as debutantes, que a gente chama, quando elas completam 15 anos, naquele contexto, a família já tentava buscar um pretendente para casar ela, porque casamento naquele contexto significava manutenção do status e poder econômico e também político das famílias. Logo, se você conseguisse casar a sua filha com uma pessoa ali que fosse bem conectada, uma pessoa que fosse bem de vida no geral, naturalmente você ia conseguir manter ali o status também, a imagem da sua família. Então, as mulheres nessa série, você sempre vai ver elas preocupadas em casar, de preferência com um homem rico, um homem bem conectado. Pelo menos as famílias estão preocupadas com isso, as mulheres nem tanto, como a gente vai ver daqui pra frente. E os homens, no geral, eles também tentam ali buscar a mulher ideal, a mulher mais bonita, a mulher, por exemplo, que tem mais destaque naquela sociedade. Nesse caso específico de Bridgerton, a gente vai ver que tem muitas mulheres que recebem a bênção da rainha, né? Elas são consideradas a diamante da temporada, se eu não tô confundindo aqui o inglês do português, porque eu assisti a série em inglês. Elas são consideradas as debutantes diamantes. Então, por exemplo, elas têm mais status, elas foram abençoadas pela rainha, logo elas começam a ter um valor ainda maior, principalmente na questão dos pretendentes. Então a gente vai ver muito esse jogo entre casamento, manutenção de poder e principalmente mulheres que não querem casar, apesar de terem essa necessidade de manter a imagem da sua família, certo? E no caso desse vídeo em específico, a gente vai falar do caso do Anthony, que é o Anthony Bridgerton, faz parte da família Bridgerton, e a Kate Sharma, que é uma moça que veio lá da Índia e o intuito dela ali era casar a sua irmã, a Edwina. Ela mesma ela não pretendia casar. E a gente vai ver como que esses dois, eles conseguiram na série se relacionar e principalmente o que a gente pode aprender de sedução com esses dois, correto? Então vamos dar um próximo passo aqui. Antes de mais nada, a gente vai usar principalmente aqui o livro A Arte da Sedução para explicar todo esse contexto por trás. Como eu disse, eu trago aqui para vocês os livros e vamos relacionar esses livros com a vida real. Então, para entender Bridgerton, para melhorar a experiência da série, a gente começar a entender ainda mais os seres humanos, a gente vai entender, primeiramente, um resumo básico do livro Arte da Sedução. A maioria de vocês já chegaram por esse livro aqui no canal, mas é bom resumir, certo? O que ensina esse livro? Basicamente, ele vai te ensinar, basicamente, a sedução amorosa, mas não só isso, ela vai também te ensinar política, sobre sedução política e também sedução social. O que significa?
Se você não entende como que um político ele conseguiu se eleger, como que ele conseguiu fazer tanto sucesso, esse livro ele vai te dar ali alguns caminhos para você entender isso, por exemplo. Ele cita bastante, por exemplo, o caso do presidente Roosevelt lá nos Estados Unidos, principalmente isso. Não só então sedução política, como social. Você vai entender o porquê que algumas pessoas acabam virando líderes de um movimento, porquê que algumas pessoas acabam tendo uma facilidade maior em atrair ou também uma facilidade maior em fazer outras pessoas gostarem dela no geral. Esse é o objetivo do Robert Greene nesse livro. E a gente vai usar esse livro também para entender a abordagem desse casal aqui que a gente que a gente viu em Bridgerton, por exemplo. Ele é um casal que acabou utilizando muito, por exemplo, a ideia da abordagem indireta e o uso da tensão emocional ali, que a gente vai ver aqui até o final desse vídeo. Então vamos lá, como é que aconteceu o início dessa química entre os dois, certo? Esse daqui, se eu não me engano, se eu não peguei errado aqui, é o primeiro frame de quando eles acabaram mais ou menos de se conhecer ali na série. E vamos lá. Basicamente, a relação dos dois, elas começam com um conflito, certo? A gente tá ali vendo que, por exemplo, o Anthony, ele tá com interesse de encontrar ali uma esposa na segunda temporada, diferente da primeira, que ele é bem mais a ideia do libertino, pelo menos de acordo com o Robert Greene. Então, pô, ele não quer compromisso, ele não quer nada, ele só quer se satisfazer ali e acabou. Não, já nessa temporada, ele já começa com aquela insatisfação do tipo, nossa, essas mulheres aqui que querem casar comigo são tão desinteressantes, mas eu não quero, e ele acaba evitando ali o casamento de certa forma. Porém, a série deixa claro que ele ainda é um libertino, ele ainda tem aquela libido mais acesa, aquela vontade de se relacionar, principalmente com mulheres que apresentam desafios para ele. Elas não são tão fáceis. E principalmente na segunda temporada ele quer buscar aquelas mulheres que têm mais valor, elas não são simplesmente mulheres que querem casar por casar. Casar pra pegar o status da família Bridgerton. Ele quer aquela mulher que realmente saiba conversar com ele sobre diversos assuntos, não só assuntos superficiais. Então a primeira coisa que a gente vai perceber nisso no Anthony é isso que ele quer buscar das mulheres que ele se relaciona. Por outro lado, a gente conhece a Kate. O principal objetivo dela ali é justamente naquela sociedade casar a irmã, fazer a irmã casar com uma pessoa que realmente seja bem de vida, que tenha conexões boas na política, que venha de uma família renomada, para que a sua irmã possa não só casar, como também obter aqueles dotes, né? Que a família no caso o avô e o avó delas, da Kate e da Edwina, prometeram, né, uma quantia ali em dinheiro relevante para elas conseguirem casar. Nesse caso tem o dote que elas podem receber. E também, é claro, a imagem da irmã. A Kate ela se preocupa muito com a imagem da irmã, de proteger a irmã no geral. Então, para ela, faz muito sentido não só garantir a estabilidade financeira da irmã, como também conseguir fazer com que a irmã entre na sociedade e seja uma mulher de valor, correto? Então, quando os dois eles vão se encontrar, a gente percebe que existe esse conflito. A Kate que não está interessada em ninguém e o Anthony que percebeu nela uma mulher diferente daquelas que ele estava acostumado a se relacionar. A gente vai perceber isso na segunda temporada. E também, principalmente, como a gente percebe no livro Arte da Sedução, conflito, coisas que são antagônicas, de certa forma, coisas que apresentam um desafio maior, tende a chamar muito mais a atenção num case de sedução. Tudo aquilo que é fácil tende a não ser valorizado. Por outro lado, se você cria tensão, se você cria algum tipo de antagonismo, mesmo que seja temporário, de certa forma você acaba criando tensão sexual também. E é isso que a gente vai perceber boa parte da série, mas vamos aprofundar isso mais adiante. Primeiramente, quando a gente vai falar de Robert Greene, a arte da sedução, quando a gente vai tentar entender o porquê que uma pessoa é atraída por outra, a gente tem que entender a vítima. O que é a vítima, de acordo com Robert Greene? É a pessoa que está sofrendo as influências de um sedutor. Então, para começo de história, a gente tem que entender, então, perfeitamente, de forma aprofundada, o Anthony, que ele é a vítima certa da Kate. Lembrando que a questão da vítima certa é a pessoa que é suscetível às abordagens, ao jeito que a outra pessoa é, a personalidade sedutora da outra. Então, ela é a vítima certa daquele sedutor por X razões. E a gente vai ver o porquê que o Anthony traz essa ideia da vítima certa, porque ele é a vítima certa para Kate. Então a primeira coisa que a gente vai perceber é que, segundo o Robert Greene, ele é a vítima certa porque ele possui fraquezas emocionais. Ele tem ali fraquezas, ele tem necessidades que ele acaba querendo suprir de alguma forma. No caso, procurando outra pessoa que venha suprir essas necessidades. Então a primeira delas, como eu já comentei anteriormente, é não encontrar mulheres interessantes para se relacionar. Ele estava no tédio.
Ele queria sair desse tédio, achar alguém, alguma mulher que tirasse ele desse tédio. Se ele saísse desse tédio, naturalmente ele ia começar a valorizar mais aquela pessoa. Foi o que aconteceu. Ele começou a achar que a Kate era um pouco mais interessante. Pô, uma mulher meio independente. Pô, sabe cavalgar, coisa que normalmente as mulheres aqui dessa sociedade não costumam ter essa habilidade. Tem essa viés mais de independência. E não só isso. Você percebe que ela nitidamente não tá interessada nele. Ela, pelo menos a princípio, ela ignora ele. E naturalmente, se você apresenta desafio para uma pessoa que tem desejo para você, você fica cada vez mais interessado em investir nela. Podemos dizer até que é uma questão de oferta e demanda aqui. Se a Kate, no caso, ela segurou a oferta de atenção para ele, a oferta de possibilidade de se relacionarem, enquanto que do outro lado a gente olha a demanda, que é o Anthony, ele tem interesse em se relacionar com ela, mas ele não vai conseguir pegar essa oportunidade, ou se no caso a oferta, naturalmente você tende a aumentar o valor dessa oferta, que no caso é se relacionar com a Kate. Por isso, ele não só saiu do tédio das mulheres que ele já estava acostumado a encontrar e não ter tanto interesse em entrar em um case de sedução com elas, não só ele saiu desse tédio, como agora ele percebe mais valor ainda na Kate. A gente percebe isso principalmente quando eles acabam de se conhecer. Segunda questão que o Anthony ele tenta resolver, ele tem traumas familiares, ou seja, ele é muito motivado pela questão do medo. O que acontece? Na série a gente percebe lá na frente, lá no meio da temporada, da segunda temporada, que o Anthony ele virou o responsável pela família Bridgerton, porque ele não teve escolha. O pai faleceu de uma hora para outra, ele acabou sendo picado por uma abelha, e por ele ter sido picado por uma abelha, ele infelizmente faleceu, ele tinha uma alergia muito forte, e Anthony, de uma hora para outra, ele percebeu que, pô, ontem eu tava caçando com meu pai, e hoje agora eu sou literalmente o viscondesse dessa família. Viscondesse é o título que eles dão pro responsável dessa família, né? Por exemplo, você é monarca, o que você é? Por exemplo, um rei, entendeu? Aí no caso dessa família, você é o viscondesse. Então, ele se tornou um viscondesse dessa família muito rápido, de uma hora para outra. Ele teve que começar a lidar com responsabilidades, com demandas que o pai normalmente lidava. Então, essa mudança súbita em ter que se responsabilizar pelas escolhas de relacionamento das irmãs, pela saúde emocional da mãe, que ficou muito abalada com a morte repentina do marido. Por conta de tudo isso, ele não só pegou a responsabilidade, como também ele tem um medo ali pô, se a família depende de mim, se eu vacilar aqui, se eu cometer algum erro que venha a manchar a imagem da minha família, naturalmente a culpa vai cair sobre mim, por ele ser o responsável pela família. Então, naturalmente, a gente vai ver que ele tem muito esse medo de se relacionar com alguém, de lidar com as responsabilidades no geral, por conta da morte prematura do seu pai. Então, vamos pro próximo tópico, que vai ser importante pra gente entender o porquê que ele é a vítima certa. Por fim, uma outra fraqueza do Anthony, que é uma característica libertina, mas a gente pode interpretar isso também como uma fraqueza, como algo que ele busca nas pessoas, que é o fato dele ser libertino. Na série a gente vai perceber que, principalmente desde a primeira temporada, que existem os libertinos. A série é basicamente constituída de um case de sedução entre libertinos, porém, qual que é o lance do libertino? O que é um libertino a princípio, né? Pelo menos de acordo com Robert Greene, o libertino é todo aquele que ele gosta de entrar em seduções que são arriscadas. Por que ele gosta de entrar em seduções arriscadas? Primeiro, porque a libido dele é alta, ou seja, ele quer furar todo mundo, basicamente. E por essa necessidade de toda hora ele tá querendo conhecer gente nova, conhecer novas mulheres, entrar em novos cases de sedução e ele acaba entrando em vários, porém são cases superficiais, são paixões ali ardentes, momentâneas, que quando ele conquista, ele acaba desanimando, ele quer sempre partir para um próximo desafio, ele tá sempre escravo da libido dele, ele quer se relacionar, mas enjoa assim que consegue a pessoa. Como que isso se torna uma fraqueza? Muito simples. Se você entra num case de sedução com um libertino e você não se torna uma pessoa tão fácil para ele conquistar, ele vai ficar maluco. Ele vai ficar louco pra tentar fazer de tudo pra te conquistar, certo? Então essa é uma das fraquezas que você encontra no libertino. Óbvio, o libertino tem inúmeras outras características que a gente vai ver depois que a gente for falar da Kate. Por exemplo, a questão da imoralidade, a questão da própria libido, que já comentamos aqui, a tendência de gostar de riscos, certo? Porém, a princípio, pra Kate aqui, o que é importante? É que ele é escravo da libido dele,
ele vem de uma tendência de tédio, ou seja, mesmo, pelo menos o libertino raiz do Robert Greene, ele nunca enjoa de novas seduções. Porém, nesse caso aqui de Bridgerton, como ele não é um libertino 100% raiz, pelo menos 100% de acordo com o livro, a gente vai perceber que ele tá começando a ficar entediado, mesmo podendo se relacionar com várias. Então ele não é 100% libertino, mas ele ainda assim é escravo da sua libido. A gente pode ver isso na primeira temporada, o quão escravo ele é quando ele se relacionou com a cantora de ópera. Então, graças a isso, a gente percebe que quando a Kate ela traz esse desafio, ela não é uma mulher fácil, o cara fica louco. E é aqui que começa o case de sedução. Por isso que ele é a vítima certa da Kate. Então, a gente agora vai olhar um pouco pra Kate, pra qualidade dela. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é a postura independente dela. Como eu disse lá atrás, pô, ela anda a cavalo sozinha, ela sabe atirar, ela tem ela não tem a necessidade de se relacionar com alguém pra se virar, pra ser feliz, pra tentar ali tocar a vida no geral. Então, você percebe que ela provoca o Anthony. Ela provoca, tipo, ela não tem esse tipo de mulher na sociedade ali. Ele fica totalmente no desejo de conquistar ela, porque ela é a mulher diferente. O que faz ele também confrontar com seus próprios sentimentos. Como eu disse, ele tem os traumas familiares, ele tem que lidar com a responsabilidade da família, tudo isso acaba se trazendo à tona na psicologia do Anthony. E, pelo menos ao meu ver, na minha análise, dá pra perceber claramente que ela é uma coquete. Por que ela é uma coquete de acordo com o livro Arte da Sedução? Primeira coisa, ela é autossuficiente. Você não vai ver ela querendo atenção, você não vai ver ela ansiando por atenção de homem. Não, muito pelo contrário, ela tá nem aí, ela se vira sozinha, vamos dizer assim. A segunda coisa que a gente pode perceber que faz a coqueteria da Kate funcionar muito bem com o Anthony. E não só com o Anthony, eu quero que você faça relações com a vida real, com pessoas que você já viu conquistando outras pessoas. É que ela desafia o Anthony e quebra algumas defesas específicas dele. Então, você vai perceber que se ele tem algum tipo de objeção com mulher, nela ele não vai sentir isso, ele vai se sentir, na verdade, atraído. Como que ela faz isso? Ela demonstra pela autossuficiência que ela não depende dele. E aí, como o Anthony percebe que a Kate não tá afim de seduzir ele, assim como todas as outras mulheres, quebra aquela resistência inicial. Tipo, nossa, por que ela não me deseja? Isso é uma quebra de defesa, porque você tá atacando diretamente a vaidade da pessoa. E como a pessoa não consegue se defender da vaidade dela, principalmente os libertinos, que querem conquistar novas pessoas a todo momento, naturalmente a Kate, ela quebra as defesas dele, acabando criando uma espécie de desejo. Um desejo por algo que ele não pode ter. Outra coisa é que ela desperta nele desejos que ele tenta suprimir. Por exemplo, o desejo de casar por amor, mas não poder fazer isso na vida real como gostaria. O que acontece na série? Na segunda temporada, o Anthony ele entra assim entediado com as mulheres, que elas não são interessantes, mas ele ainda assim precisa casar. Ele precisa se relacionar com as mulheres, principalmente numa sociedade em que o casamento é importante. Dessa forma, quando o Anthony ele decide de uma vez por todas que, pô, casamento não é pra mim, realmente esse negócio de amor não existe, agora eu vou procurar uma mulher pra me casar e ficar por isso. Eu preciso só manter ali a imagem da minha família, etc. Ele tem essa objeção, porém a Kate ela acaba mudando um pouco essa opinião dele. Ele começa a ver nela uma chance de casar, não só pela manutenção da sua imagem, da imagem da sua família, mas também com a possibilidade ali de estar também se relacionando por amor, o que é algo, vamos dizer assim, raro nessa sociedade em que casamentos costumam ser arranjados. Por fim, uma outra coisa que a Kate faz muito interessante é o que o Robert Greene chama de inversão. No caso, é o momento em que o seduzido ele acha que é o sedutor. Por ele ser libertino, como eu disse anteriormente, ele tem o desejo ardente de entrar em novas seduções. No caso, a Kate, ela é uma coquete, ela por si só ela é completa em algum nível. Ela passa, pelo menos ela passa essa imagem de alguém não necessitada. Dessa forma, ainda assim, mesmo tendo essa noção, todo mundo tem vazio. Mesmo o coquete que em teoria é autossuficiente. O coquete ele também tem necessidade de se relacionar, ele também tem vazios, ele também é suscetível à vaidade, ao ego também, principalmente. Dessa forma, a Kate, ela tem necessidade de se relacionar com alguém, sim, mesmo sendo coquete. Porém, como a característica dela principal, ela leva a vida de uma forma mais autossuficiente, como consequência disso, ela vai, sim, seduzir o Anthony, só que fazendo com que ele queira vir correr atrás dela. Pra ela, tanto, pelo menos aparentemente, pra ela tanto faz. Ela não tá se importando em se relacionar com o Anthony. Por outro lado, o Anthony, ele percebe essa autossuficiência dela e ele vai atrás dela.
Isso é uma técnica também. Então, portanto, o grande trunfo da Kate é fazer com que o Anthony, mesmo ela querendo também o Anthony, ela faz com que pareça que ele é o sedutor, mas na verdade ela que induziu o ego, a vaidade dele, a necessidade da libido dele de entrar em desafios amorosos diferentes e mais difíceis, ela induziu tudo isso para que ele venha atrás dela. Então, no caso, ela fez essa inversão muito interessante que coquetes costumam fazer, certo? Agora a gente vai entender a Kate por si só. A Kate também é a vítima certa do Anthony. Lembrando novamente, a vítima certa é aquele negócio. Assim como você tem fraquezas e questões emocionais que o outro pode preencher, você como sedutor, você como sedutor também é o seduzido. Se você não se sente atraído, engajado para seduzir alguém, se você não se sente seduzido pela outra pessoa de alguma forma, a sedução também não acontece. Sedução é uma via de mão dupla. Nesse caso, a gente também vai entender o porquê que a Kate ela se torna a vítima certa do Anthony. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é, segundo o Robert Greene, só lembrando, a vítima certa é alguém que possui uma fraqueza. Quais são as fraquezas da Kate? A primeira coisa que a gente vai perceber é que ela é controlada pelo dever com a sua irmã. No caso, ela oculta o seu desejo de ser amada pelo dever que ela tem de ali garantir o futuro da sua irmã, um casamento bem feito. Se a irmã casar, ela vai receber ali a quantia em dinheiro dos avós que criam esse incentivo para que a sua neta casasse. Então ela tem um valor pessoal ali muito grande, ela se preocupa com a sua irmã. Porém, ao se preocupar muito com a sua irmã, ela reprime o desejo individual dela de também ser amada, principalmente nesse tipo de sociedade. Então essa é a primeira fraqueza que a gente vai perceber. A segunda, ela tenta resistir ao Anthony. Como eu disse anteriormente, é uma característica coquete dela. Ela é de fato um tanto quanto autossuficiente. Porém, qual que é o lance do libertino? Quando o libertino aplica, é uma técnica extremamente poderosa. Ele consegue fazer triangulações, ele mexe com a vaidade das pessoas que ele seduz. Como ele fez isso? Se você assistiu a série, naturalmente você vai ver que ele cria um triângulo amoroso entre ela e a irmã. Então fica aquela briga de vaidades ali. Ele atende a vaidade da Edwina, que é a irmã da Kate, ao mesmo tempo que ele mostra que gosta muito, ele sente um amor ardente e proibido pela Kate. Ou seja, a Kate fica a todo momento, caraca, eu tenho dever com a minha irmã ali, de ajudar ela a casar com alguém que é de uma família boa, vai resolver todos os problemas ali da família dela, da família Sharma, especificamente. Porém, ele também acaba seduzindo ela, ela acaba se sentindo atraída nesse processo sedutor, porque ele soube mexer com a vaidade dela, certo? E querendo ou não, para alguém que reprime o fato de que, por exemplo, eu não quero ser amada por alguém. Quem reprime esse lance do amor, de não querer ser amado por algum trauma, por algum valor pessoal, na verdade são as vítimas mais suscetíveis, principalmente de um libertino. Porque essa repressão da necessidade de ser amada faz com que você naturalmente veja a outra pessoa que fura essa sua barreira de resistência como alguém extremamente sedutor. Então, na verdade, quanto mais você reprime a necessidade de ser amado por alguém, pior é. Pior é. Então, por exemplo, se você quiser evitar cair em seduções em que você é uma vítima muito frágil, você acaba gostando muito de uma outra pessoa e a pessoa vai lá e brinca com as suas emoções, uma das alternativas que você pode fazer, por exemplo, beleza, aceitar que você quer ser amado por alguém, beleza, e pô, tocar a sua vida de uma forma que você não dependa de alguém gostar de você. Então você sabe que você quer sim ser amado por alguém, você não vai reprimir esse desejo, porém você tem preocupações maiores, por exemplo. No caso da Kate, a gente percebe que ela sim tem algum valor maior para cuidar, porém ela reprime esse lance dela não querer encontrar ninguém porque ela não confia, ela acha que vai atrapalhar a irmã, então essa repressão acaba sendo ruim. Então se você quiser evitar ser uma vítima muito suscetível de uma sedução, principalmente uma sedução em que alguém vai mexer com a sua vaidade, presta atenção àquilo que você reprime. Porque é isso também que um sedutor pode ir lá e atacar sendo a sua vaidade no geral. Aquilo que você reprime, aquilo que você, de certa forma, super, hiper, mega valoriza, certo? Terceira característica, terceira fraqueza que a gente percebe na Kate, que é o desejo tantalizante, onde o prazer parece próximo, mas inalcançável. É o desejo. Então, no caso, a gente vai perceber que é o desejo, a busca pelo prazer por si só. Como que isso acontece na série? Beleza, o Anthony tá ali fazendo a triangulação amorosa, mas, apesar dele estar fazendo essa triangulação amorosa, ela não pode, como posso dizer, ela não pode se entregar a ele.
Se ela se entregar, ela vai acabar com o casamento da irmã, ela vai brigar com a irmã, vai ter ali vários problemas decorrentes desse relacionamento proibido, vamos dizer assim. Então, uma das outras fraquezas que a gente percebe nela é que o Anthony soube jogar muito bem com esse lance do desejo tantalizante. Lembrando, o que, que vou explicar mais pra frente, mas só pra resumir. Desejo tantalizante é basicamente aquele prazer que você sente que pode alcançar, mas ele é impossível. No caso deles é que, pô, a Kate, ela deixou o casamento entre o Anthony e a irmã dela no jeito, era só eles casarem. Porém, ela não pode chegar lá e do nada querer se relacionar com o cara, né? Vai contra os valores daquela sociedade, principalmente o valor da monogamia, do casamento. Então, naturalmente, o Anthony soube jogar muito bem com essa vaidade da Kate, que foi um fator decisivo para ela ficar ali a todo momento naquele impasse, naquela tensão, e tudo aquilo que a gente não consegue alcançar, a gente deseja, mas não consegue alcançar, tantaliza o nosso desejo, aumenta o nosso desejo, mesmo que a gente não possa alcançá-lo. Agora, quanto ao Anthony específico, como eu disse anteriormente, ele é um libertino. Então, definitivamente, ele soube mexer com as emoções reprimidas da Kate, principalmente com os valores que ela defendia, já que o libertino é uma pessoa amoral, ele sabe lidar muito bem com coisas que fogem dos valores de uma sociedade, ou uns valores pessoais de uma pessoa. Ele sabe criar desejo, fazendo a pessoa transgredir esses valores. Então, a primeira emoção reprimida que a gente percebe, naturalmente, é o desejo de ser amada, graças ao dever que ela tem com a sua irmã. Depois, a gente percebe também a sua vaidade sendo atingida em cheio quando ele faz o triângulo amoroso. E depois, como eu já dito também anteriormente, ele provoca as emoções reprimidas dela, de ser amada, né? Como eu disse, já não é novidade, já tá explicado. Beleza, agora vamos entender quais partes do processo sedutor a gente pode aprender nesse caso específico. Lembrando que até agora a gente viu a questão da vítima certa, que é o primeiro processo da etapa do processo sedutor, são 24 processos. Esse que a gente viu agora é o primeiro, assim como um pouco da personalidade sedutora. São duas coisas abordadas no livro. E agora a gente vai abordar outras partes do processo sedutor que são muito interessantes de se aprender, para a gente entender exatamente as técnicas aplicadas, correto? Antes de mais nada, eu preciso avisar para vocês que se vocês querem se aprofundar, por exemplo, nos processos sedutores, não dá para trazer aqui no canal. Basicamente, eu posso resumir os capítulos inteiros para vocês, mas são vídeos longos e que não necessariamente a maioria, o grosso do canal vai querer assistir, é coisa muito específica. Porém, se você quer, por exemplo, entender aprofundadamente sobre a primeira parte do processo sedutor, a 10ª, a questão da vítima certa, que é a primeira parte, o desejo tantalizante, que tem um capítulo só específico disso, entra aqui no botão juntar-se, normalmente ele vai aparecer no canal como no caso é o Seja Membro. Ele vai aparecer como Seja Membro, ele fica normalmente do lado do botão de se inscrever. Se você assinar o terceiro nível, que é o leitor avançado, você vai ali pagar uma quantia por mês, você pode parar de pagar a qualquer momento, sem problema, mas você paga ali o primeiro mês, você vai ter acesso aos vídeos que eu já vou postar com uma certa regularidade, nesse formato aqui de aula, tá? Que é o formato que eu vou conseguir me aprofundar melhor sem demorar para entregar o conteúdo. Você vai ver ali, por exemplo, resumos de capítulos, não só do livro do Grimm, como de outros. Mas no exemplo do Grimm aqui, eu posso fazer, por exemplo, um resumo com as minhas anotações individuais que eu fiz, as minhas experiências pessoais também, que eu não pretendo trazer aqui para não membros, mas para os membros já faz mais sentido eu pegar e comentar um pouco da minha experiência. Se você se tornar membro, você vai conseguir ter esse resumo meu do capítulo de todos os capítulos do livro do Grimm, assim como algumas anotações pessoais minhas, algumas percepções que eu tive que eu gostaria de filosofar com quem é membro, com quem realmente está engajado com a ideia do livro, correto? Então, torne-se membro. Lembrando, terceiro nível, tá? O terceiro nível se chama leitor avançado, não é o leitor audiobook nem o leitor iniciante, é o leitor avançado. Se você assinar ali todo mês, você vai ter acesso a vídeos exclusivos aqui no próprio YouTube, tá? Não vou te mandar para Hotmart nem para nenhum outro lugar. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, principalmente do Robert Greene. Vou começar aqui o programa para membros do canal com os vídeos do Robert Greene, correto? Então, dito isso, vamos entender pelo menos o processo sedutor nesse caso aqui da Kate e do Anthony, correto? Primeira coisa que a gente tem que perceber, só em resumo, tá? Vai ter uma parte para cada um desses, tá? Mas só para resumir. O que a gente consegue perceber? No processo sedutor deles, houveram muitos momentos em que eles tiveram barreiras ou obstáculos emocionais ou até mesmo da sociedade para que eles pudessem se relacionar. Já explico mais à frente o quais e o porquê.
Teve muita mistura de prazer com sofrimento, certo? Principalmente pelo lance dela ser coquete, mas não só por isso também. O triângulo amoroso entre os três, isso foi muito relevante no processo sedutor. Depois, a mistura de proximidade com distância e a tantalização do desejo, certo? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão do uso de barreiras e obstáculos como forma de seduzir. Da onde que a gente vai tirar isso do livro do Robert Greene? É o capítulo 8, Cria e Tentação. Por quê? O que são barreiras, basicamente? Barreiras são coisas, sejam elas sociais ou psicológicas, são literalmente barreiras que impedem que o sedutor ou seduzido possa atingir o clímax da sedução. No caso de um clímax de um casal, por exemplo, o próprio beijo, o próprio casamento, a relação por si só, né? Relação entre eles, tudo isso é o clímax da sedução. Porém, quanto mais você tem dificuldade para chegar nesse clímax, melhor e mais interessante fica a sedução. Até porque se você atingir esse clímax muito rapidamente, você, se relaciona com a mulher aí muito fácil, você acaba enjoando, pelo menos de acordo com o Robert Greene. Você chega no tédio muito rápido. É que nem, por exemplo, um viciado em drogas, por exemplo, é uma analogia perfeita. Se ele tem acesso à droga muito rápido, ele vai querer mais e mais droga até o momento que, ele não consegue nem voltar a ter o mesmo prazer de antes, porque ele tem, por exemplo, muito acesso à droga, ele se droga muito, naturalmente ele enjoa mais rápido e ele precisa de mais e mais doses, correto? Então ele chega no clímax muito rápido, só que esse clímax vai lá, acaba, ele já quer mais droga, etc. Por outro lado, se você faz com que ele utiliza, por exemplo, um usuário de crack, ele vai lá, utiliza crack uma vez e você consegue, de fato, fazer com que ele não tenha mais acesso a essa droga, sei lá, por X período de tempo, por um mês, você vai ver que o cara vai ficar maluco, ele vai fazer de tudo pra tentar ter acesso a essa droga, correto? Então é mais ou menos isso o lance da barreira, só um exemplo. Como a gente tá falando, assim, eu fiz uma analogia com o uso de um entorpecente, mas como a gente tá falando de psicologia, é um pouco parecida essa questão. Então, por exemplo, quais são as barreiras mais comuns que o Robert Greene cita que existem e que causam esse efeito de, eu quero me relacionar com aquela pessoa, mas eu não posso. Eu quero obter aquilo, mas eu não posso. Meu Deus, eu estou começando a ficar louco. Eu quero mais e mais e mais. Eu quero realmente, entendeu? Quais são as coisas que costumam ser isso? Então são questões sociais, como por exemplo o casamento, a classe social. Se você, por exemplo, principalmente nesse contexto do século XIX, acontecia muito, você vai ver isso na série. Pessoas ricas dificilmente se relacionam com pessoas pobres, ou pessoas que não fazem parte da política, mas essa interação ainda acontece, mas sempre tem muito atrito. A pessoa que é rica, ela não pode se relacionar com a pessoa que é pobre, a pessoa que é pobre dificilmente consegue ter acesso a essa pessoa rica, correto? Então é uma barreira no caso de classe social. Casamento, vocês já imaginam, né? Pode ser tanto uma pessoa que tem um casamento arranjado ou uma pessoa que está num casamento tedioso e naturalmente ela não pode se relacionar, naturalmente numa sociedade que valoriza esse valor. Ela não pode se relacionar com uma pessoa de fora do casamento, naturalmente, já que eles são monogâmicos. A gente percebe, pelo menos o Robert Greene traz isso também, que tem a questão da raça. Creio eu, ele não dá exemplo no livro, mas por exemplo, na época da escravidão, existiam sim momentos em que as pessoas que estavam escravizando os escravos, elas também queriam se relacionar com os escravos e vice-versa. Naturalmente essa tensão sexual existia, mas por que eles não poderiam se relacionar? No caso, o preconceito com a raça, né? Dizer que a pessoa é negra e não pode, entendeu? Nessa pegada, assim, mais ou menos. Creio eu que o Greene quis dizer nisso, principalmente essa barreira na época da escravidão. Deveriam existir esses casos em que brancos queriam se relacionar com negros por algum motivo e não podiam. Por fim, também tem a questão da religião. Às vezes a sua religião é diferente da pessoa, isso cria uma barreira. De repente a sua religião permite um tipo de relacionamento amoroso, enquanto que a outra religião permite outro, dá atrito e vocês não podem se relacionar, mesmo se gostando. Também é muito possível de acontecer. Tudo isso é barreira social que a gente fala. Por outro lado, também existem as barreiras psicológicas. As barreiras sociais, o Robert Greene diz que acontecia muito em épocas passadas, né? Por exemplo, quando a religião era mais predominante, e por aí vai. Hoje em dia, as barreiras mais comuns são as psicológicas. Quais são elas, por exemplo? Seu coração é de uma outra pessoa, você não está tão interessado naquela pessoa e naturalmente a pessoa que percebe que você não está tão interessado nela, a vaidade dela entra em jogo e ela vai fazer de tudo para tentar mostrar que ela é uma pessoa desejada para você ou que ela é alguém digno de ser desejado, mesmo que inconscientemente. Outras questões como, por exemplo, você ou a pessoa não são boas o suficiente um pro outro.
Tem todas essas questões que o Robert Greene traz, correto? E qual que é um exemplo da série que a gente pode perceber? Um exemplo da série é quando, por exemplo, a Kate não pode se aproximar do Anthony por causa da Edwina, que é o maior obstáculo que alimenta a tensão entre eles ao longo da temporada. Então, nesse caso, se a gente voltar aqui e revisar, qual que é a barreira que existe no relacionamento entre eles? A questão do casamento, certo? O Anthony, ele utilizou-se da ideia de casar com a Edwina, que é a irmã dela, pra começar a seduzir a Kate e fazer disso como uma barreira, uma forma de obstáculo entre o amor entre eles. Então, a gente vai perceber, no caso do capítulo 8, que a Kate e o Anthony não podem se relacionar por causa do casamento, por causa desse triângulo amoroso que eles fazem. Lembrando que a questão do triângulo amoroso a gente também vê no capítulo 4 da Arte da Sedução, a importância dele. Porém, como eu já resumi ali atrás, né? Falei que a questão da vaidade, as pessoas querem se aparecer, gostar de alguém que é desejado por outras pessoas. E a melhor forma, a forma mais fácil de fazer isso é você triangular esse desejo. Você ter duas pessoas gostando de uma, naturalmente essas duas pessoas vão competir pela atenção do sedutor. Então, basicamente, esse é o resumo do capítulo 4 que ajuda nessa questão da tentação. Beleza. A outra coisa que a gente vai perceber na série é a importância de misturar prazer com sofrimento. Isso é lá no capítulo 20 do processo sedutor, é o 20º processo sedutor que a gente vai perceber. Por que misturar prazer com sofrimento é importante? Se você mistura esse prazer, por exemplo, caraca, agora eu finalmente consegui me relacionar com aquela pessoa, consigo abraçar ela, consigo beijar ela, consigo ter relação com ela agora. Você consegue trazer esse prazer, mas em outro momento, agora a gente não pode porque eu tenho que trabalhar, eu tenho questões políticas, eu tenho questões sociais, a gente não pode estar junto a todo momento. Se você mistura prazer com sofrimento, você evita o tédio. O tédio na sedução é matador. O Robert Greene até deixa claro que é bom você misturar, por exemplo, momentos em que você aparenta ser uma pessoa boa e também é uma pessoa ruim, só para evitar o tédio. Porque é melhor que você seja uma pessoa ruim e ao mesmo tempo boa, você tenha uma qualidade ruim na sua personalidade, no seu jeito de ser, do que você, por exemplo, ser bonzinho demais e trazer o tédio. Ou seja, você se torna muito familiar para aquela pessoa. Se você se torna muito familiar para uma pessoa, acabou. Sua sedução ali já fica muito broxante, vamos dizer assim. A pessoa acaba desanimando de você e vai procurar alguém que mexe com mais emoções. Outra importância de misturar prazer com sofrimento é a alternância entre a conexão e a frustração. Isso fortalece a atração, de acordo com o Greene. Eu busquei aqui, por exemplo, um exemplo. Quem nunca brigou e voltou com um vínculo ainda mais forte que alguém? Por exemplo, você brigou com a sua esposa e depois voltou gostando ainda mais dela. Ou você brigou com um amigo e teve ainda mais vontade de resolver logo as pendências entre vocês dois, para que vocês tivessem ali uma amizade normal novamente. E essa amizade ainda voltou ainda mais forte, vocês acabaram confiando ainda mais um no outro. Sempre que você mistura prazer com sofrimento, você acaba também tendo um fortalecimento do seu vínculo, de acordo com Robert Greene. Outra coisa que a gente pode perceber da importância de misturar prazer com sofrimento é a pressão social e as responsabilidades criam o afastamento. Ou seja, isso dá uma manutenção do desejo ao longo do processo. Lembra que eu falei que se você atinge o clímax da sedução muito rápido, você já consegue, você cria com muita facilidade o tédio, você faz com que a pessoa não tenha tanta vontade de se relacionar com você? Pois bem, isso dá manutenção no desejo, que a gente chama. Você tendo uma pressão social, alguma coisa que te afasta da pessoa de forma natural, algo realmente que dificulta ali a proximidade entre vocês, isso também vai dar manutenção ali no desejo. E um exemplo na série agora. A gente vai ver isso, por exemplo, quando a Kate ela é picada pela abelha, o que desperta as lembranças traumáticas do Anthony sobre seu pai. Isso cria o quê? O medo de perdê-la. Naquele momento, ele relacionou ao marcador somático, né, que a gente chama. Esse é um conceito da lógica do consumo do Martin Linderson. No caso do Anthony, ele tem aquele marcador somático. Se uma abelha picar alguém, essa pessoa pode morrer. E morrer é algo traumatizante pra mim, né? Porque eu perdi meu pai por conta de uma abelha e a abelha matou ele. Então, quando ele tá ali naquela tensão, no caso quando isso acontece na série, eles estão brigando, eles estão ali tentando se juntar e ao mesmo tempo não pode, todo aquele lance de eles não poderem estar juntos e eles tentam reprimir esse desejo, isso ainda fica ainda mais forte, isso causa mais emoção nele quando ele percebe que pode perder a Kate porque uma abelha picou ela igual o pai. Ou seja, misturou prazer com sofrimento. Isso aumentou, fortaleceu o vínculo, a necessidade de se relacionar com ela
graças a esse evento, essa analogia de eventos que ele fez na cabeça dele, certo? Então essa é a importância de misturar sofrimento. Agora imagina por outro lado, pô, se ele não tem desejo nenhum por ela, se não tem sofrimento nenhum, vai acontecer o quê? Igual lá no começo da temporada, no episódio 1, as mulheres vão ser tão iguais umas às outras, tão desinteressantes, que ele não vai querer se relacionar com elas, certo? Então, isso é a importância do sofrimento também, ele acaba dando essa manutenção do desejo. Maravilha, eu já citei esse capítulo, então vamos aprofundar mais nele. Outra coisa que aconteceu foi o triângulo amoroso entre os dois, certo? Então vamos lá. O triângulo amoroso entre a Kate e a Edwina, ele aumenta a tensão e o desejo entre os personagens. Isso por quê? Como que ele faz isso, né? Vamos revisar. Ele finge cortejar a Edwina, ou pelo menos a princípio ele quis. Porém, as suas verdadeiras emoções, as emoções mais profundas, a paixão dele realmente estava na Kate, o que cria um conflito interno com ele, cria um conflito interno na Kate também, certo? Como eu disse, eles não podem se relacionar, porque ele, em teoria, tá indo se casar com a irmã, a Edwina, né? Visto que não é uma sociedade poligâmica em essência, isso acaba acontecendo. O que acontece então? Acaba acontecendo a competição e a prova social. Isso mexe com a vaidade e aumenta o desejo reprimido da Kate. Acaba mexendo com o da Edwina também. Você vai ver que quando ela vai brigar com a Kate, ela levanta muito mais a questão de: poxa, eu não imaginei que você estivesse gostando dele também. Eu não acredito que você fez isso comigo, irmã. Porque mexeu com a vaidade da Edwina também, certo? Por que a questão da vaidade é tão importante? Por que a triangulação por si só funciona? A gente quer estar se relacionando com alguém que é desejado. Eu vou fazer um exemplo que o próprio Greene dá. E dá pra relacionar isso com algo da vida real. Se você vê uma pessoa ali isolada, uma pessoa que ninguém quer conversar, as pessoas evitam, dificilmente você vai querer se relacionar com aquela pessoa também, certo? Ali na prova social daquele ambiente, você sabe que as pessoas não veem valor naquela pessoa. Logo, você também não vê, por consequência, não vai querer se relacionar com ela. Agora, se você vê uma pessoa ali que é bem conectada, tá sempre conversando com alguém diferente, com várias pessoas, você vai ter o interesse também de se aproximar. É quase como se fosse um imã, certo? Então, quanto mais uma pessoa aparenta ser desejada pelas pessoas, maior a tendência de você querer se relacionar com essa pessoa. Você querer conversar, você querer entender o porquê que ela é tão valiosa aos olhos dos outros. E por algum motivo, no caso a vaidade, você também vai sentir que tá gostando dela, mas não sabe explicar. No caso é a vaidade, como eu disse. Certo? Isso funciona com a Kate porque eu diria até que foi decisivo no quesito de sedução deles. Isso principalmente se a gente fosse fazer na vida real, praticamente seria decisivo também. Por quê? A Kate, ela não estava interessada no Anthony, lembra? Porém, quando ela percebeu que ela podia perder o Anthony realmente era desejado pelas mulheres de valor. Porém, ela ia perder ele pra irmã, mesmo sendo a irmã que ela queria que casasse, encontrasse alguém, ela percebeu que gostou um pouco dele. E ainda não só gostou um pouco dele, como ela poderia perder ele pra sempre, pra irmã, e ela não ia ter a coragem, ela não ia conseguir aguentar isso, né? Porque ela ia fazer parte da família, querendo ou não. Ela pegou e começou a investir mais. E a partir da triangulação que você percebe a Kate um pouco mais em conflito interno, do tipo, pô, eu queria me relacionar com ele, mas eu não posso, e assim por diante. Essa é a importância do triângulo. Não que você vai fazer isso de maldade na vida real, por exemplo. Creio que você vai fazer isso mais errado do que certo. Porém, assim, é importante que as pessoas vejam valor em você. Se você... com mulher é mais fácil daí. A mulher, por essência, principalmente se ela for bonita, as pessoas já desejam ela no geral. E essa prova social dos homens para as mulheres acabam facilitando que a mulher tenha esse valor, esse aparentar ser um objeto de desejo. No caso do homem, como a beleza não é o 80-20, né? Se a gente pegar a proporção de Pareto, ser um homem bonito não é o que vai definir você seduzir ou não, ou aparentar ser um objeto de desejo para as mulheres. Você pode, por exemplo, ser um cara carismático. Você está conversando com várias pessoas gostam de você, várias pessoas riem na sua presença. Isso traz valor para sua personalidade e as outras pessoas também querem se aproximar de você para rir, para estar próximo de você, para conversar ou para se sentir atraída também, assim como as outras pessoas. O homem, ele tem mais facilidade em criar triângulos amorosos ou aparentar ser um objeto de desejo no geral, mexendo com a vaidade das pessoas, quando ele agrega muito valor para várias pessoas e as pessoas tendem a ver isso, seja em primeira ou em terceira pessoa, certo? Agora, outra coisa importantíssima desse case de sedução deles, e a gente volta pro capítulo 8 do Cria e Tentação do Greene, que é a mistura de proximidade com distância. Por que isso é importante?
Se você alterna proximidade com distanciamento, você consegue manter o envolvimento emocional, correto? Se você, por exemplo, alternar atenção e afastamento, evita que o seduzido se sinta sufocado ou perca o interesse. O que muito acontece, o que é um erro principal das pessoas que parece que é bom, mas na verdade é extremamente péssimo para sedução, é que as pessoas acham que dando atenção demais para alguém, essa pessoa vai gostar mais de você, mas muito pelo contrário. Você não pode sufocar a pessoa de atenção, isso causa tédio, isso causa sufocamento. Se você sufoca uma pessoa, ela vai querer fugir de você, correto? Então, beleza, você foi agradável com uma pessoa ali naquele momento? Legal, agora você vai lá e, sei lá, vai fazer outra coisa da vida, se afasta um pouco, tá ligado? Deixa a pessoa vir querer conversar com você, dividir um pouco da rotina. Isso é importante principalmente pra você que acha que dar atenção demais é importante. Na verdade, dar atenção demais mostra até que você é inseguro. Insegurança é um traço da 10ª personalidade sedutora, que no caso é o antissedutor. Então evita esse lance de dar muita atenção. Às vezes se afasta, fica um pouco na sua, vai cuidar dos seus próprios problemas, sabe? Principalmente no caso da sedução. Não fica todo momento abajulando, querendo dar prazer, não necessariamente dar prazer. Por exemplo, para de querer bajular a pessoa. Para de querer ficar elogiando a todo momento, achando que isso vai seduzir ela. Não. Às vezes você, ficando na sua, você sumindo, parando de dar atenção pra alguém, vai fazer com que ela venha atrás de você também. Ela queira repetir aquela dose de prazer. E às vezes nem sempre você vai conseguir dar essa atenção, o que acaba aumentando ainda mais o desejo por ela. Lembrando, afastamento demais é ruim, proximidade demais também é ruim. Busca sempre o equilíbrio. Um exemplo na série, que você vai entender isso bem na prática. O Anthony e a Kate, eles sempre vivem nesse vai e vem ao longo da temporada, aumentando a tensão entre o desejo e a resistência. Então, pô, em algum momento eles estão juntos, em outro eles estão separados, mas ao mesmo tempo eles se desejam. Em outro momento a Kate fala que quer casar logo a irmã pra ela voltar pra Índia. Aí o Anthony, porra, fica lá desesperado. Em outro momento, a Kate percebe que o Anthony realmente vai casar com a irmã. Ela fica desesperada e aumenta ainda mais o desejo dela por ele. Então na série a gente vai perceber essa mistura entre distanciamento e proximidade dessa maneira. Um outro exemplo. Durante a caça, eles foram caçar. E é até um episódio em que os homens acabam ficando meio relutantes. Tipo, por que tem uma mulher vindo aqui caçar com a gente? Você percebe um pouco dessa quebra de padrão que a Kate traz na construção de personagem dela. Então, pô, normalmente mulheres não caçam, mas ela foi caçar com todos os homens ali. O Anthony e a Kate, eles se aproximam durante a caçada, que eles vão caçar um animal selvagem, porém, eles estão ali a todo momento brigando. Não faça isso, não faça X. E a Kate fala, não, eu vou pra esse lado sim, o meu instinto tá falando que tem um animal selvagem aqui. Isso cria esse conflito, eles estão ali brigando. Porém, depois eles pegam e ficam num momento bem junto, bem íntimo um do outro. Que é o momento que ele fica bem aqui perto do pescoço dela e ela tá ali mirando com a arma. Por que esse momento você percebe essa mistura de proximidade e distanciamento? Pô, uma hora eles estão brigando, outra hora eles estão juntos, criando essa tensão maior. Tenta imaginar o contrário, só pra você ver o quão importante é. Tenta imaginar que a todo momento o Anthony não cria essa intriga com ela, ele tá a todo momento querendo bajular ela. Meu, se é na vida real e ele tenta só bajular ela, chega esse momento que ele tá ali junto com ela, dá um chega pra lá nele, ela não tá afim dele. Mas como ela não tá um pouco afim dele, por conta dessa mistura, uma hora eles estão juntos, uma hora eles estão brigando, outra hora eles estão, dividindo ali um momento legal junto, o que acontece? A Kate, ela vai lá e, não tá nem prestando atenção, ó. Subconscientemente ela quer aquilo. Então, essa é a importância da mistura entre distanciamento e proximidade. Até para momentos mais íntimos como esse, acaba que o prazer, o clímax da sedução, não à toa, pelo menos na série, esse momento acaba sendo uma puta tensão ali, sexual, acaba que faz muito mais sentido, graças a essa mistura de distanciamento e proximidade constante. Por fim, uma outra coisa muito legal pra gente ver é a questão da tantalização do desejo, certo? Isso daí a gente vai ver também lá no capítulo 8 do Cria e Tentação, é uma coisa que a gente percebe muito na série também. Você tem que mostrar que a pessoa jamais vai obter o prazer total ao se relacionar com você. Por que isso é importante? Da onde que veio primeiramente a palavra, né? Tântalo, tantalizar, vem da mitologia, acho que se não me engano, da mitologia romana. Basicamente é o exemplo de Tântalo, a história de Tântalo que foi punido por Zeus à eternidade.
Por que que ele foi punido? Ele descumpriu ali uma lei dos Zeus, né? Se eu não me engano, eu não lembro exatamente o que que era, mas basicamente ele descumpriu ali, foi contra as vontades de Zeus e ele foi punido. Qual foi a punição que Zeus escolheu para ele? Ele teria sede, mas ele jamais conseguiria tomar água, mesmo estando no rio. Ele estava num rio e não conseguiria tomar água, porque toda vez que ele ia tomar água, o rio se secava. Então ele não jamais ia conseguir encostar a boca dele na água, mesmo o corpo dele estando até o pescoço submerso de água, quando ele ia abaixar para tomar, o rio se secava. Porém, e quando ele, né, ele se levantava, ele naturalmente ele desistia de tomar água, o rio ia lá e levantava até a altura do pescoço, quase afogando ele de novo. E quando ele tinha fome, mas ele ia pegar as frutas perto do riacho, elas iam para longe dele. Elas acabavam escapando da mão e ele jamais conseguia pegar as frutas. Então ele vivia nesse eterno: tô com sede, mas não consigo tomar água com água no meu pescoço. E quero comer, mas não consigo pegar a fruta que tá a meio metro de distância de mim. Esse efeito de eterna necessidade de saciar um desejo, mas a impossibilidade de saciá-lo, o Greene, ele traz um livro e chama isso de efeito tântalo, que é muito interessante na sedução também. A gente vai ver esse exemplo na série, por exemplo, quando o Kate e a Anthony, eles vivem vários momentos em que eles nem sequer deveriam estar juntos conversando, porque eles iam ser pegos no flagra e ia ficar estranho, né? Já que ele ia se casar com a Edwina. E mesmo assim eles ficam se desejando um ao outro. Outra cena muito legal é quando, assim, já deu tudo errado ali o casamento, eles estão ali, alguns membros da família Bridgerton, tá a Lady Danbury também, tá todo mundo ali conversando pra ver o que que eles iam fazer, né? Já tava nítido que a Kate e o Anthony se gostavam, mas ainda tinha a questão do casamento pra resolver com a Edwina. E todo mundo fala: nossa, como é que eu não. A própria Edwina fala: nossa, por que eu não percebi antes? Olha o jeito que eles ficam se olhando ali, se desejando. E naquele momento eles não podiam se relacionar. Então, isso é um momento claro de tantalização do desejo. Vocês podem ver na série. Outra coisa também, a gente pode ver aquele exemplo da caça mesmo. Eles estão ali junto, ele bem perto do pescoço dela, mas ele não pode fazer nada muito além disso, porque alguém poderia ver. Não, então eles se separam, né? Quando os caçadores vão lá e chamam eles, tipo: ah, onde vocês estão? Eles até se separam correndo, porque eles não podem estar junto. Tudo isso tantaliza o desejo. Ele quer ali se relacionar com ela, ele tá ali perto, no pescoço dela, só ir lá e dar um beijo nela, mas ele não pode. Ele não pode porque a sociedade tem alguns valores que não permite a poligamia, naturalmente. Ele não pode se relacionar com ela, ela também não pode, e assim por diante. Isso é um exemplo claro de tantalização do desejo abordado no capítulo 8. Conclusão agora. O que a gente pode aprender com essa segunda temporada de Bridgerton em resumo? Basicamente, o romance entre o Anthony e a Kate exemplifica os principais princípios de sedução do Robert Greene, principalmente com foco no conflito, na competição e na tensão emocional. Isso que a gente pode perceber bastante. O triângulo amoroso entre os três, o vai e vem e o distanciamento, mantém sempre o desejo ali vivo, não fica enjoativo gostar do Anthony, assim como pro Anthony não fica enjoativo gostar da Kate, porque tem sempre problema ali na sedução, e esses problemas que vêm com tudo isso que eu falei anteriormente, acaba aumentando o desejo. Assim como também a dinâmica entre eles mostra como o desejo reprimido e o confronto emocional tornam a sedução irresistível. Lembrando, se você atinge o clímax muito rápido, você acaba desanimando, você acaba se entediando daquela pessoa, daquela sedução no geral. Lembrando, tá? A gente tá falando muito de sedução aqui, de entre pessoas, mas também a gente pode adaptar para o marketing, para produtos, tá? Naturalmente isso vai acontecer. Depois, a gente pode aprender que compreender esses elementos citados no vídeo, né, e no livro é essencial para aplicar ou reconhecer dinâmicas de sedução na vida real também. Gente, tudo que eu tô falando aqui aplica-se na vida real. Por exemplo, quem que costuma usar bastante essa questão do efeito tântalo? Empresas. Empresas, elas têm quantidades limitadas de um produto X por conta de estoque e elas sempre abordam isso no seu marketing. Por exemplo, compre logo antes que as vendas se esgotam. Isso é uma questão do efeito tântalo, tantalizar o desejo. Se a pessoa tem desejo de comprar um produto e a comunicação presume que esse produto vai acabar, naturalmente ela vai ficar muito mais interessada em agilizar esse processo de compra, né? A gente chama de gatilho de escassez, por exemplo. Quando ele é bem utilizado, de fato ele funciona e funciona muito bem. Não só no caso do marketing, como também nas relações interpessoais também. E outra coisa que eu quero finalizar aqui com vocês que é muito importante: use esses conceitos com sabedoria e responsabilidade, tanto na ficção, para vocês, assim, na ficção,
quanto também na vida real. Até porque, como você pode ver aqui, se você entende essas questões e você aprende a usar elas, assim, a maioria de vocês vão ter dificuldade para aplicar. Mas se você realmente entendeu e começa a aplicar isso, pô, usa com responsabilidade, saca? No fim das contas, você tá mexendo ali com as emoções de uma outra pessoa, o que não é muito legal. Principalmente se você usar isso pro lado ruim. Então essa é a minha mensagem também, em relação à importância de você ter o zelo na hora de aplicar essas técnicas. Lembrando também que, no fim das contas, você só vai aplicar uma técnica se a vítima for certa pra você. Não é todo mundo que essas questões específicas vão funcionar. A pessoa tem que estar suscetível. Então, naturalmente, se você encontrar dentre várias pessoas aquela pessoa que é suscetível a tudo isso e você sabe aplicar com consciência, só ter responsabilidade. Mas naturalmente você não vai seduzir todo mundo. Robert Greene já deixa isso também claro no capítulo 1 da Escolha a Vítima Certa e na capítulo 2 da abordagem direta. Você não vai seduzir todo mundo. Então não fica bitolado achando que você vai sair desse vídeo seduzindo todo mundo com essas técnicas. Não, nem todo mundo tem esses vazios específicos que a Kate e o Anthony trazem. Você vai ter que sempre analisar. Agora, quer conferir mais um case legal de sedução com técnicas e questões diferentes do Kate e da Anthony, que no caso é a terceira temporada de Bridgerton? Confere aí o caso do Colin e também da Penélope, tá? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na tela final, é só clicar, fechou? Prazer em ter encontrado vocês até aqui. Muito obrigado.